Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso webinar, a nossa live, uma das mais famosas do ano, que vai divulgar aqui os dados e análises do nosso relatório Tendências em Gestão de Pessoas 2026. Eu sou a Dani Diniz, diretora de comunicação, relações institucionais no Great Place to Work. Estou acompanhada aqui, já vou pedir para dividir a tela com duas pessoas que me ajudaram, fizeram todas as mentes e mãos nesse estudo. Gil Salles e Aline Bernardes, cadê vocês? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Dani, olá, Aline, boa tarde para todo mundo. Estão falando de BH, né? Estão tudo em BH. Sejam bem-vindas. Elas estão falando de BH, então está dando esse delayzinho aqui, pessoal. Falando em BH, eu vi que vocês já estão dando boa tarde aqui e também dizendo de onde são. Então, todas as nossas lives, eu gosto sempre de começar com esse engajamento também. A gente teve vários inscritos nesse webinar, né? Muita gente curiosa para saber quais são as principais prioridades, os grandes desafios, as dores da área de gestão de pessoas humanas, o que está nessa agenda. Então, vão dizendo aqui de onde vocês nos assistem, né? De que lugar do Brasil vocês nos assistem. Lembrando que esse estudo é um estudo em profundidade. A gente começou aqui, esse time começou a trabalhar com ele ainda ali outubro do ano passado, pensando esse questionário. A gente tem o cuidado de repetir algumas questões para manter a série histórica, para entender o comportamento de mercado e também sempre de agregar novas questões, né? Como eu sempre digo, o mundo muda, o mundo do trabalho muda e as empresas acabam acompanhando esse movimento. E o Tendências, né, carinhosamente chamado por nós de O Tendências, ele tem esse grande objetivo, né, de identificar, como eu gosto de dizer, esse pulso do mercado. O que a gente está considerando relevante, o que a gente está deixando de olhar com tanta atenção, aonde a gente vai investir mais energia, mais foco, né, mais dinheiro, né, quais são os grandes desafios, qual é o apetite do mercado. E neste ano a gente tem muitas novidades para vocês. Acho que a mais importante aqui, né, Gil e Aline, foi o nosso recorte América Latina. Então, durante 7 anos, nós temos o relatório mapeando essas grandes questões no território nacional e neste ano estreamos também na América Latina. Isso nos permitiu trazer análises ainda mais profundas e mais interessantes, identificando o quê? Semelhanças do Brasil, né, do cenário corporativo brasileiro com os nossos vizinhos, né, com a região toda e também diferenças, né? Então, a gente tem muitas semelhanças, mas também tem diferenças. E a gente vai trazer tudo isso daqui para vocês. São muitos dados, então prepare o print screen aqui, mas fiquem até o final, porque ao final, no QR Code, vocês vão poder baixar o relatório completo, com todas as análises daqui e muito mais, né? Temos, novamente, cruzamento e análises por setor e por região também do Brasil, por estado. Acho que eu já falei muito, né, Gil e Aline? Vamos abrir aqui a nossa caixa preta? Vamos nessa. Aqui nos bastidores temos também gente nos ajudando. Vocês veem aqui na minha tela, aqui embaixo, né, na nossa tela, o João Paulo, que é o nosso intérprete de Libras, né? No atropelo de dizer quem sou e de apresentar todas, eu não fiz a minha descrição, mas vamos lá, né? Ainda sempre em tempo. Eu sou uma mulher branca, né? Estou em São Paulo, né? Eu falei das minhas colegas aqui que estão em BH, eu estou em São Paulo. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, 2 estantes, 2 prateleiras com alguns livros. Estou vestindo uma blusa marrom. Aline e Gil, querem fazer a descrição de vocês e aí a gente já entra aqui na nossa análise? Pode ser. Bom, só começando aqui então, Gil. Meu nome é Aline, eu sou uma mulher branca, dos cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou com uma blusa rosa, um rosa bem forte,
Estou aqui no meu escritório, então tem uma parede branca. No fundo tem ali um armário. Tem alguns livros, alguns objetos de decoração, mas eles estão ali com fundo embaçado para esconder um pouquinho da bagunça. Pode ir lá, Gil. Eu sou Julian, eu sou uma pessoa de pele branca, eu também sou uma pessoa com cabelo castanho, cabelo castanho escuro, os olhos castanho escuro também. Eu tô usando uma camisa bege, tem uma abertura pequena, assim, na região do meu pescoço, e eu tô dentro do meu escritório também, ao fundo tem uma parede bem azul forte, com uma estante com alguns livros e alguns brinquedos ali, algumas coisas que estão só para fazer um pouquinho de... Como é que fala? Para poder fazer uma decoração no ambiente. Muito bom, olha só, enquanto vocês estavam falando, estou de olho no nosso chat aqui, galera de Salvador, Tocantins, Curitiba, Palmas, também Tocantins, bastante gente em Tocantins aqui, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Pará, Maringá, então temos aqui gente do Brasil inteiro. Vamos abrir aqui, David, que está nos apoiando nos bastidores, vai compartilhar as telas com os nossos dados e com os números aqui para vocês. A gente vai começar sempre, né, pessoal, trazendo uma demografia do nosso 8º estudo, né? Então, deixa eu esticar aqui a minha telinha para os números ficarem mais favoráveis, né? A gente está na 8ª edição, como eu disse, né? A nossa grande novidade esse ano, recorde também América Latina, foram mais de 1.500 respostas, 1.500 participantes, sendo 1.300 do Brasil e quase 230 respostas da América Latina, com representação da América Central e da América do Sul e Caribe. Na maioria, temos respondentes líderes, em sua maioria gerentes de recursos humanos, e neste ano também a gente mapeou as gerações, né? Houve uma pergunta para saber a qual geração você pertence. Então, a gente teve uma predominância de profissionais da geração Y, dos millennials, ali metade da nossa amostra é de millennials, depois X, e um percentual um pouquinho menor ali, quase 10% da geração Z. Temos empresas de todos os portes, né? Todas as faixas ali contempladas, empresas até 100 funcionários, 500, a gente tem várias faixas. No relatório vocês podem tirar melhor esse percentual. De todos os setores representados também, principalmente os setores mais representados na pesquisa, tecnologia e telecomunicações em primeiro lugar, serviços e financeiro. Praticamente metade da nossa amostra são de empresas certificadas pelo GPTW, o que nos permite também trazer uma outra análise, né? Bem importante nesses 30 anos do GPTW, né? Um ano bem especial para nós. Estamos comemorando o ano todo, os nossos 30 anos de presença, e isso significa ter cada vez mais dados. E algo que a gente vem observando, não de hoje, não do relatório, mas nesses 30 anos, é que empresas que investem em relações de confiança, empresas que investem, que colocam de fato as pessoas no centro, elas vêm trazendo mais retorno e também aumentando seus indicadores em gestão de pessoas. Maior retorno sobre investimento, maior produtividade, maior agilidade, maior engajamento, né? E também um impacto geral no resultado. Com isso, né, com esse relatório em que a gente tem tantos indicadores, a gente consegue também mapear essas diferenças e trazer esse impacto entre o que é ser uma empresa certificada e não GPTW. Vamos passar aqui, esse aqui é um highlight da nossa demografia, tá? Pode passar aqui, David, né? Tem alguns dados curiosos que a gente pensou para vocês, né? Ao longo da apresentação vocês vão ver, tem muito mais. Aqui são alguns dados curiosos. A gente tem um perfil do CEO identificado e comparando com a América Latina, o que nos chamou a atenção aqui é que o tempo no cargo o tempo do cargo do CEO brasileiro ele é maior do que o tempo do cargo do CEO das empresas situadas na América Latina. Então, olhando aqui, o menos de um ano no Brasil, né, 6,2% dos CEOs brasileiros, de acordo com a nossa amostra, tem menos de um ano. Mas quando a gente vai para a América Latina, é quase 17%, né? Então, há um indício de uma rotatividade maior. Mesmo na faixa de 1 a 5 anos,
Brasil é um pouquinho menos ali, né? 27,7% e América Latina 35,7%. A gente tem uma tendência de longevidade maior, né, no cargo de CEO nas empresas brasileiras. Pode passar, David. A questão do gênero, né? A gente mapeia isso em todas as nossas listas GPTW, né? Quem não sabe, né? Quem sabe, reforçando aqui, nós temos vários rankings, né? O ranking Melhores Empresas para Trabalhar Brasil, que todo mundo conhece, mas temos também os rankings setoriais, os rankings estaduais, e em todos eles a gente faz essa análise da demografia de gênero em cargos de liderança. Aqui no Tendências a gente também faz, né? Percebemos que vem aumentando, né? Pelo menos de um ano para o outro no nosso comparativo, temos uma predominância de homens no cargo número 1, né? No cargo de CEO, 82,3% contra 17,3% de mulheres no cargo de CEO. Entrando no nosso tópico, né, que é um tópico bem robusto, a gente vai se dividir um pouquinho aqui para não só eu ficar falando, né, porque as duas aqui também estão bem mergulhadas nesses números todos, mas falando da percepção sobre os negócios. E esse aqui a gente... Nós três ficamos falando muito sobre esse gráfico, vocês podem olhar. Essa é uma pergunta que a gente faz desde o relatório número 1, que é o sentimento em relação aos negócios, né? Aos negócios mesmo, né? O sentimento de otimismo, pessimismo ou incerteza quando a gente olha para o próximo ano. Lembrando que esse relatório, né, ele rodou entre novembro e dezembro, e, portanto, a gente pede sempre a gente está sempre mapeando os desafios do ano anterior e as prioridades desse ano, e essa é a pergunta que a gente abre, né? Como você enxerga o próximo ano? O que revela esse gráfico é que a gente vem num sentimento de incerteza crescente, né? Então, o nosso pessimismo, eu sempre brinco, né? O brasileiro e o latino-americano é um otimista por natureza, então a gente continua, sim, otimista, mas esse otimismo ele vem caindo nos últimos anos. Então, ele chegou lá nas alturas, né, de 83% no primeiro ano, e mesmo em tempos de pandemia, né, e hoje mais cedo eu estava fazendo uma análise sobre isso, em tempos de pandemia, havia uma grande esperança na sociedade, né? A gente falava de um novo normal, a gente falava de pessoas mais solidárias, a gente falava de maior humanidade, então isso refletia um pouco do sentimento de otimismo também das pessoas. De lá para cá, a gente vê esse otimismo caindo um pouco e a incerteza crescendo. Quando a gente compara com a América Latina, que eu acho que é o próximo slide, David, se puder aqui compartilhar, não temos muita diferença, né? Então, a gente percebe que, neste ponto, temos similaridades. O sentimento de incerteza é muito parecido, Brasil ali um pouquinho maior, o sentimento de otimismo também é parecido. Por fim, né, antes de eu levantar aqui a bola para a Aline e a Gil seguirem aqui compartilhando as análises, né, ainda sobre a percepção dos negócios, como eu adiantei para vocês na nossa demografia, esse ano tem novidade. O que tem de novidade? América Latina e cruzamento por geração. E qual cruzamento por geração? Se a gente perguntou para as pessoas a qual geração você pertence, a gente consegue fazer alguns cruzamentos com base nos dados de acordo com a faixa etária, né? E esse aqui é um que a gente fez. Então, qual que é o sentimento em relação à percepção de negócios, né, para esse ano, de acordo com a faixa etária? Quem são os mais otimistas e quem são os mais pessimistas? E o que a gente percebeu aqui que tem uma pouca diferença, né? Se a gente olhar num geralzão, mas temos uma geração Z mais otimista, com 71,9%, contradizendo algumas pesquisas até que dizem que a geração Z é bastante pessimista, porém ela também se mostra como a mais pessimista aqui, né? Então tem ali a mais otimista, mas também quando a gente vai para o pessimismo, ela parece um pouquinho maior. Mas no geral a gente tem um sentimento ali bem parecido, equilibrado entre as gerações.
Boa, Dani. Vou puxar aqui então para falar um pouquinho do crescimento. Eu acho que tudo que a gente vai falar daqui para frente tem muita relação com esses dados que a Dani trouxe aqui agora de otimismo, né? Em vários momentos no relatório vocês vão ver que a gente faz esse cruzamento, né? A gente vê ali o que essa queda pequena, mas constante do otimismo está refletindo, né, nos resultados de todas as outras nossas questões. Então, é muito importante ter começado aí com esse dado. E aí, na parte de mercado de trabalho, a gente pergunta também sobre o crescimento das empresas, né? Em 2025, comparado com o ano anterior, a sua organização cresceu, né? E a gente tem ali os dados tanto da edição anterior, que é 2025, e da edição atual, e nas duas a maioria disse que sim, né? Os resultados cresceram. 78% ali em 2025 e esse ano 73%. Então, assim, continua sendo uma maioria, né, bem grande, mas teve uma pequena redução ali no número de empresas que cresceram, com uma porcentagem maior de empresas que não cresceram, né, que realmente afirmam ali que não teve crescimento. É um número muito pequeno, mas é um número que a gente vai acompanhar, né? Então, no ano que vem, a gente vai ver ali qual que foi o reflexo disso, se a gente vai voltar a crescer ou se a gente vai ali manter esses números mudando, né, ao longo do ano. Nos demais países da América Latina, que a gente estendeu essa pesquisa, né, também não teve uma diferença muito grande. A gente teve ali a maioria também apontando que cresceu, então 69,1% das empresas dos outros países da América Latina cresceram e 22,8%, um número um pouquinho maior do que o nosso, não houve crescimento e ali não souberam responder sempre a maioria. Então também ali, mais uma vez, a América Latina e o Brasil apresentando resultados semelhantes, né, em relação ao crescimento. Pode passar, David. Aline, antes de você seguir para os desafios, eu só queria tirar a dúvida de uma pessoa que fez um comentário aqui. Dentro do relatório, vocês vão ter detalhado a idade de cada uma da geração, tá? A faixa etária de cada uma da geração. A gente não conseguiu trazer isso para o webinar aqui por conta do material ser mais resumido, mas dentro do relatório tem essa informação bem detalhada, tá bom, pessoal? Pode seguir, desculpa, só para tirar a dúvida. Tem todas as legendas dentro do relatório, né, de tudo que a gente considerou em cada um dos gráficos, quando é algum conceito, alguma coisa assim que pode ter divergência, né, em relação a outros do mercado. Bom, e aí a gente vai para uma das principais prioridades, das principais perguntas da nossa pesquisa, que é sobre os desafios. Então, igual a Dani falou, a gente sempre olha para o ano anterior e para o que vem pela frente. Né? A parte de desafios, a gente está olhando quais foram os desafios enfrentados na gestão de pessoas em 2025. Aqui eu vou passar, então, primeiro pelos primeiros lugares, para depois a gente fazer ali uma comparaçãozinha com o ano passado, com a edição passada, né? Esse ano, o principal desafio foi apontado ali o desenvolvimento e a capacitação da liderança, com 43,9% dos respondentes apontando que sim, foi um dos principais desafios. Em segundo lugar, com uma porcentagem ali, uma diferença percentual muito baixa, a contratação de profissionais com qualificação, com 42,9%. Vocês podem ver aí que a soma, né, ultrapassa 100%, porque aqui é uma questão de múltipla escolha. A gente deixou as pessoas apontarem 3 principais desafios de 2025. E em terceiro lugar, a gente tem empatado comunicação interna e engajamento e comprometimento das pessoas. Em relação ao ano passado, o que a gente nota é que o desenvolvimento e capacitação da liderança chegou no primeiro lugar. Né? Na verdade, nem só no ano passado, em todos os nossos relatórios, nossas pesquisas, o desenvolvimento da liderança nunca tinha chegado como o principal desafio do último ano. A gente vê ele ali sempre nas prioridades, daqui a pouco a gente vai chegar lá, vamos falar um pouquinho mais disso, mas é a primeira vez que ele foi considerado o principal desafio de gestão de pessoas de 2025, ligando um alerta aí, né, do porquê que a gente está constantemente falando desse desenvolvimento, dessa capacitação, inclusive ela continua sendo desafiadora, mesmo há tantos anos a gente tendo ali ela como prioridade. A contratação eu fico olhando para baixo, para o lado, porque eu estou com minhas colinhas, tá, gente? A contratação de profissionais com qualificação dobrou em relação ao ano passado, então chegou ali ao segundo lugar, ano passado tinha ali por volta de 20%, então assim, também, né, não só chega no segundo lugar, mas chega com muita força. E outra coisa que a gente nota é que a saúde mental, que no ano passado estava com mais de 30% de pessoas ali dizendo que era sim, tinha sido sim um desafio, esse ano abaixou bastante. Né? Então a gente tem ali 13,6% das pessoas dizendo que saúde mental foi um tema desafiador, um dos temas mais desafiadores. Mais para frente a gente tem uma parte para falar só de saúde mental, a gente vai levantar aí algumas hipóteses do porquê que isso está acontecendo, mas só queria deixar aqui esse alerta, né? E por último, a inteligência artificial, que também está ali mais para baixo, a gente está com 10,3% das pessoas dizendo que foi desafiadora, mas em relação à edição anterior, eram 5%. Então, dobrou o número de empresas que estão dizendo que estão passando por esse desafio. Então, ainda é um número pequeno, mas é um número que a gente está acompanhando. Pode passar, por favor, David.
Aqui tem só os comparativos 2023 a 2025, para quem quiser ali acompanhar, né, no relatório vai ter esse gráfico e outros também, mas que mostra ali a saúde mental saindo do primeiro lugar, né, até para sair do topo, sair do ranking, a comunicação interna ganhando movimento, né, ganhando força e depois também caindo esse ano para o terceiro lugar, e o desenvolvimento, capacitação de liderança subindo ali de terceiro lugar durante 2 anos, para esse ano ocupar o topo. Então, é isso. Pode passar. E comparando, então, os desafios na América Latina com o Brasil, a gente tem esse gráfico, né? O vermelhinho ali é o Brasil e o cinza é a América Latina. A gente tem uma diferença, né? Na América Latina, os 3 primeiros lugares são a comunicação interna, assim como era aqui no Brasil no ano passado, desenvolvimento de liderança em segundo lugar e transformação da cultura em terceiro. E o que a gente nota é que, além dessa diferença de desafios, também tem uma diferença no número da porcentagem. Para eles está muito mais dissipado os desafios, sabe? Tem uma porcentagem mais dividida entre todos os desafios, enquanto no Brasil a gente tem ali os 2 primeiros lugares acima de 40%, ou seja, um desafio mais presente na maioria das empresas. Pode passar. Só vou te interromper, Aline, que eu estou aqui de olho no chat, está bem animado, então, legal o complemento de vocês, né, reforçando a preocupação da liderança. Acho que a Ana, do nosso time, já respondeu a Eliana, os desafios são sempre referentes ao ano passado, tá? Então, a gente disse isso, mas vale sempre a pena recapitular. A gente pergunta quais foram os maiores desafios na área no ano passado, ou seja, 2025, e depois as prioridades em 2026, tá? Sobre saúde mental, a questão aqui que já levantaram da INR1, a Aline já falou, a gente vai falar mais sobre isso, tem hipótese, então segura aí que tem um tema só sobre saúde mental, tá bom? Bom. Acho que é isso. Obrigada, Dan, pelo complemento. Eu não estava vendo os comentários. Outra coisa só também que agora eu lembrei da gente comentar em relação a esse comparativo América Latina e Brasil, é que a inteligência artificial foi apontada nos outros países da América Latina como um pouco mais desafiadora do que no Brasil. Acho que eles chegaram a 14%, e aqui a gente estava num número mais baixo, 10%. Então, esse também é um ponto de alerta mostrando que esse assunto está desafiando um pouquinho mais esses outros países do que o Brasil, pelo menos por enquanto. Boa. Vamos falar para as prioridades agora? Então, como vamos olhar para frente. Como a Dani bem ressaltou, gente, os desafios são em relação ao ano passado, 2025, e agora a gente vai falar das prioridades que são em relação a 2026. Dentro do relatório, vocês também vão saber quais são esses países que compõem a amostra da América Latina que a gente está citando aqui, tá bom? A gente falou, são países que estão na América do Sul, são países que estão na América Central e também no Caribe. Então, a nossa pesquisa realmente abrangeu toda a América Latina, por isso que a gente está separando entre esses 2 recortes, principalmente, tá, galera? Lá em 2019, na nossa primeira pesquisa de tendência, a gente apontou que, a gente percebeu, né, pela pesquisa, que a prioridade da gestão de pessoas era People Analytics, e em seguida Employer Brand e transformação digital. E olha só como é que a gente mudou totalmente esse cenário. Atualmente, a principal prioridade para a gestão de pessoas, principalmente agora aí para 2026, é o desenvolvimento e a capacitação da liderança. Vale lembrar que essa posição da capacitação e desenvolvimento da liderança é repetida nos últimos 5 anos, só que dessa vez a gente chegou numa porcentagem recorde, é a maior porcentagem da nossa série histórica, com 57,4% de respondentes dizendo que a capacitação da liderança é a prioridade para 2026, o que traz para a gente muitas hipóteses, né? A gente vai ter aí um bloco só sobre liderança para a gente poder falar um pouquinho mais em detalhes, tá, galera? Chama atenção também a queda da saúde mental. Até o ano passado, ela estava na segunda posição com 30%, e agora ela aparece apenas com 19%. Chama atenção porque a gente sabe que esse ano é o ano que a NR1 vai ficar em vigor a partir de maio. Mas a gente também tem as nossas hipóteses em relação à saúde mental, complementando aí com o bloco da saúde mental que vai vir em breve, tá, galera? Outras questões que valem a pena também chamar bastante atenção é a contratação de profissionais qualificados, que é um dos principais desafios lá em 2016, e nos últimos anos, ele cresceu
de 12% para 21,9%. Então, cada vez mais tem sido difícil encontrar profissionais qualificados. Aqui, ó, aparece no top 5. A comunicação interna também manteve aí uma posição relevante e a transformação e a evolução da cultura organizacional está muito próximo ao engajamento e ao comprometimento de pessoas. O que faz sentido, né, pessoal? Porque a transformação da cultura organizacional, ela precisa e ela requer o envolvimento das pessoas. Então, esses desafios, eles conversam, né? Queria dar alguns destaques regionais aqui para esse quadro. Dentro do relatório, vocês vão ver todos os recortes regionais, mas a Bahia é o único estado que a gente teve ali os respondentes apontando a capacitação da liderança na segunda posição. A primeira posição ficou para o engajamento e o comprometimento das pessoas. E dentro dos setores que a gente apurou, todas as amostras apontam para o desenvolvimento da liderança no topo. Vamos fazer um recorte agora, uma comparação das prioridades entre o Brasil e a América Latina? Vamos olhar primeiro para a América Latina. Volta um para mim, David. Na América Latina, a gente também tem o desenvolvimento e a capacitação da liderança na primeira posição, a transformação e a evolução da cultura organizacional na segunda posição, e a terceira posição ficou com a comunicação interna, uma posição acima comparada com o Brasil. Chama atenção a inteligência artificial, que aparece aí na quarta posição, com 27,3%. Aqui no Brasil, a inteligência artificial é prioridade para apenas 18,7% da nossa amostra respondente, tá bom, pessoal? Vamos olhar agora para a contratação. Passa para mim, David, por favor. Na contratação, olha só o que nós temos. Nós temos um cenário de pretensão de contratação comparando o Brasil com a América Latina. Em 2025, 51% da nossa amostra estava dizendo que queria aumentar o seu quadro de profissionais. Agora, nós temos um recorte para 44,7%. Isso casa um pouquinho com o que a gente apontou lá no começo, quando a Dani abriu o nosso webinar, falando sobre um cenário de incerteza, né? Só que é interessante a gente perceber que, em vez desses números percentuais, né, desses pontos percentuais, migrarem para o recuo, ou seja, para reduzir os times, na verdade, ele migrou para manter. Então, se no ano passado as empresas, 33% dos nossos respondentes queriam manter, neste ano, na edição deste ano, 37,9% quer manter. E a gente vê um cenário próximo com a América Latina, se a gente for fazer a comparação. Então, se aqui no Brasil 44,7% quer crescer, na América Latina é 38,3%. E se 37,9% quer manter, na América Latina é 44,9%. As pessoas, né, as empresas que responderam, que participaram da nossa amostra e que apontaram que pretendem reduzir, ela, tanto na América Latina como no Brasil, é muito próximo, é 9% e 10%. Então, a gente não vê um cenário de enxugar quadros de funcionários, mas sim um cenário de manutenção desses quadros mais prevalecendo dentro desse cenário aí de incerteza. Passa para mim, por favor, David. E aí a gente vai olhar as áreas mais aquecidas. Vamos fazer uma comparação aí entre 2025 e 2026, porque essas são as áreas mais aquecidas, tanto no cenário brasileiro, quanto no cenário da América Latina. Suporte e operação, comercial e vendas e tecnologia são as três áreas mais aquecidas. E olha só como é que ficou, né? Você vê que o cenário do comercial está mais aquecido este ano do que comparado com o ano passado, segundo a nossa amostra também, hein, galera? E da superação, do suporte e operação, também está muito próximo, está semelhante, 24% para 24,5%, né? E também a tecnologia saiu de 15% para 15,9%. Então, a gente vai destacar aí o comercial e vendas, que teve um maior crescimento, está um pouco mais aquecido, se a gente for comparar com os outros setores, com as outras áreas aqui dentro do cenário. Vamos olhar agora para as empresas com dificuldade para preencher. Vamos falar um pouquinho sobre essas dificuldades, Dani?
Vamos, Gil, mas eu tô aqui, gente, eu tô adorando o chat. Tô aqui um olho no gráfico, outro olho em vocês, eu tô aqui olhando tudo, né? Os vários comentários aqui da Geliane falando de Goiânia, e muito bacana, pessoal, o complemento de vocês em relação à liderança. Então, tanto a Aline quanto o Gil trouxeram aqui, pelo primeiro ano, o maior desafio da liderança no ano passado foi apontado como a capacitação da liderança, e se espelha na maior prioridade, né? A gente vai ver ali depois no bloco liderança, é onde sim vai se colocar mais foco, tem inclusive orçamento, né? Tem toda um olhar para a liderança, porque como muitos de vocês pontuaram aqui no chat, ao trabalhar a liderança, muitos dos outros desafios eles acabam sendo trabalhados também. Né? E, inclusive, saúde mental. O pessoal está ansioso aqui com saúde mental também. Estou percebendo uma certa ansiedade sobre essa história de caiu, meu Deus, caiu. A gente já vai falar, tá? Da nossa análise, não caiu simplesmente por placando um pouquinho essa ansiedade, tá, Aline? Vou dar só um spoiler aqui antes da gente. Não caiu por uma questão de caiu, deixou de ser moda, as empresas não estão mais preocupadas. Diferentemente disso, pessoal, os números vão mostrar lá na frente que as empresas continuam sim colocando essa pauta de uma forma mais estratégica, tá? Então a gente tem uma análise um pouquinho diferente para falar sobre essa mudança de posição da saúde mental. Mas agora a gente vai aqui voltar no bloco das contratações. Deixa eu ampliar aqui para a gente seguir, era só para acalmar um pouquinho os ânimos ali da saúde mental, né? Que eu vi que o pessoal estava ali meio pouco ansioso. A dificuldade de contratar, né? Hoje de manhã eu perguntei para a nossa plateia, quem aqui tem dificuldade de contratar pessoas? Né? Essa dificuldade, a Gil acabou de mostrar aqui, né, a nossa curva histórica, a maior percentual da nossa série histórica. O David é maravilhoso, né? Já voltou o slide, já pegou a fala, essa aí, né? Sai de 54,6% e só para 61%. A gente está vivendo a maior crise, né, de contratação. Tá difícil contratar gente e tá ainda mais difícil contratar gente boa. Né? Esse é um fato. No nosso relatório, vocês vão poder ver por setor, que é o que eu vou mostrar aqui agora, e também por estado, tá? Por setor, pode passar, David, quais os setores que estão sentindo maior dificuldade na contratação. Atacado e varejo, né, disparado, aqui no chat, pode dizer, tá, pessoal? Tá difícil, tá complicado, né? Vão aí complementando o nosso relatório. 81,6% no varejo dizendo sim, tá difícil. Segundo lugar, indústria, empatado com alimentação. Construção e infraestrutura vem na sequência. E, em quinto lugar, agronegócio, só para a gente ficar aqui nos top 5. Não trouxemos por região, mas trago aqui para vocês, né, um dado que eu pensei aqui, os estados que estão com maior dificuldade de contratar, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Né, passa de 70%, então acima da nossa média, são os estados que já há algum tempo, né, Paraná incluso também ali, dentro dessa nossa amostra, são os estados que relatam maior dificuldade na contratação, e está lá no ranking de estados também no nosso relatório. Pode passar, David. A dificuldade para preencher vagas em aberto, né? Aqui o comparativo Brasil-América Latina, tem vários comparativos Brasil-América Latina. Fiquei feliz que muita gente falou, tá muito legal isso, a gente também achou, né? Então a gente consegue ter esse recorte mais aprofundado. Brasil e América Latina, a gente percebe que no Brasil a dificuldade é maior do que na América Latina, 61,4% no Brasil contra 47,1%. As empresas que dizem não ter dificuldade na América Latina é maior. Podemos passar. E aqui a principal dificuldade, que é outra, né? É outra pergunta que a gente faz desde sempre. Ok, para quem diz que está tendo dificuldade, qual é a maior dificuldade? E aqui, né, disparadamente, nem vale a pena a gente falar um pouco das outras, né? A falta de comprometimento é pontuada, a demora no processo de recrutamento também, mas disparado, pessoal, é a questão da qualificação. Então, neste ano, né, se tem um ponto que ressalta, a gente tem alguns pontos que ressaltam, né, no relatório. Fica evidente a necessidade, o gargalo da liderança, a necessidade de capacitar essa liderança,
segurança é um ponto. Esse mercado mais aquecido, né, com a dificuldade latente de contratação que cresce e a dificuldade da qualificação desses profissionais. Então, isso também ficou bastante evidente aqui no nosso relatório. No relatório ali a gente faz também essa análise, né, de como que essa dificuldade de contratação tem muito a ver com esse mercado, né, com essas mudanças das habilidades, com a chegada da inteligência artificial e com várias outras coisas que os profissionais precisam ali, né, de reciclar um pouco as habilidades, as competências, e como que as empresas também estão tendo que se adaptar a isso, né, a ter ali, talvez, preparar melhor as pessoas que estão lá dentro, né, então as empresas têm se movimentado também nesse sentido, né? Não só para contratar pessoas com qualificação, mas para qualificar as pessoas que estão lá dentro. Então, dentro do estudo, a gente traz um pouquinho disso também. E agora a gente vai falar de turnover, que pelo que eu estava vendo aqui nos comentários, também está gerando muitas dúvidas, assim como saúde mental, que a gente ainda não chegou, mas vamos chegar lá. E vi também, só para responder aqui, pessoas falando, senti falta do setor tal. Dentro do relatório vai ter todos os setores que foram contemplados na pesquisa, que a gente trouxe só alguns, né? Em alguns momentos ali, só como destaque. Falando de turnover especificamente, apesar dele não aparecer ali nem na lista de prioridades, nem na lista de desafios, lá no topo, né, sempre mais para baixo, a gente sempre pergunta porque a gente sabe que é um tema ali muito importante e muito desafiador para a gestão de pessoas. Então, a gente pergunta sempre como que foi o turnover voluntário da empresa no ano anterior. Em 2025, né, que foi o ano anterior a essa edição, 39,2% das empresas afirmaram que aumentou o turnover. Em 39,7% das empresas, esse indicador se manteve, e em 21,1% das empresas, o turnover voluntário diminuiu. Em relação à edição anterior, que a gente também perguntou, né, sobre a questão do turnover, a diferença é muito pequena. Então, assim, aumentou em 39%, esse ano 39,2%. O que mudou ali é que, em 2024, o turnover se manteve num número um pouco maior de empresas, mas nesse ano teve uma redução um pouco maior. Então, assim, olhando geral, o quadro geral, assim, na maioria está ali se mantendo ou aumentando, né? Então, realmente é um fator preocupante, né? Acho que é por isso que acende tanto o alerta de todo mundo e está acendendo aí o alerta de vocês no chat. Assim como a contratação é difícil, né? O turnover, se a contratação está difícil, o turnover preocupa ainda mais. Porque se as pessoas estão saindo, né? Como é que nós vamos recolocar pessoas aqui dentro, para dentro da equipe, se está tão difícil contratar e está tão difícil contratar pessoas boas? E aqui a gente traz um recorte também, que a Dani, né, trouxe lá no início da fala, explicando que em alguns momentos a gente faz esse recorte de certificadas, não certificadas, já que a gente teve ali uma amostragem diversificada. E o que a gente nota é que entre as certificadas, né, pelo GPTW, que estão ali, então, nessa jornada com a gente, né, de buscar melhorias dos ambientes de trabalho, o turnover aumentou, né, na maioria das empresas, na maioria não, num número parecido com o número nacional, mas bem menos do que nas não certificadas, que tiveram ali 43,1% das empresas relataram esse aumento, né? E nas certificadas, o maior número foi de manutenção. Então, assim, manteve o turnover que estava tendo anteriormente. Pode passar, David, por favor. E aqui a gente trouxe, então, mais uma vez, apenas um recorte dos setores. Dentro do relatório, em alguns momentos, a gente faz só com os distantes da média nacional. Isso quer dizer que o resto dos setores que a gente analisou ficaram ali muito próximo da média. Então, uma diferença percentual muito baixa. Mas nessa pergunta especificamente de turnover, a gente teve ali atacado e varejo, turismo, saúde e energia, com uma média de empresas que notaram um aumento do turnover muito maior do que a média nacional, ali, né, com 50%, 51%, 52% e 56%, sendo que a média nacional é 39,2%. E também um lado positivo, que é a consultoria, educação e ensino, que tiveram ali uma porcentagem maior de empresas que conseguiram manter o turnover. Então, assim, não teve a redução tão grande, mas conseguiram manter. Então, essa análise também está no nosso relatório, para você olhar ali exatamente o seu setor, exatamente o seu estado também, como que está isso, e ver aí como é que está a sua empresa, né, em comparação com o mercado. Deixa eu passar, David. E aí, quando a gente fala de turnover, não dá para não falar de engajamento também, né? São duas coisas ali totalmente relacionadas. Então, a gente falou ali de dificuldade para contratar, turnover e engajamento, que é tudo ali, né? Tudo uma coisa mexe na outra. O engajamento, né? A gente pergunta sempre dividindo em 4 especificidades, né, das pessoas. Então, se elas estão engajadas, altamente engajadas, desengajados ou ativamente desengajados. Aqui tem toda uma explicação do que significa cada um, tá dentro do nosso relatório também, vocês podem olhar lá, a gente explicita exatamente
o que significa uma pessoa altamente engajada, mas o nome que já diz, altamente engajada é aquela pessoa que se entrega, que faz o trabalho com muita satisfação, com muita motivação, entregando ali, às vezes, além até do resultado esperado. Comparando aqui a América Latina com o Brasil, a gente tem uma semelhança muito grande se a gente somar o número de engajados. Então, engajados e altamente engajados numa leva só, a gente tem 80,3% de engajados no Brasil e 83,2% na América Latina. Então, a América Latina um pouquinho superior, mas uma diferença percentual não muito grande. O que é de diferente ali, que chama mais atenção, é que na América Latina, a percepção dos profissionais que responderam à pesquisa é de uma equipe altamente engajada, né? Maior, assim, a gente tem 11% percebendo uma equipe altamente engajada, e na América Latina, nos outros países, 24% estão percebendo ali um engajamento muito ativo, né, dessas pessoas. Fora isso, a questão de ativamente desengajado e desengajado é bem semelhante, tanto no Brasil quanto nos demais países. Também um número baixo, mas mesmo sendo um número baixo, é um número que chama atenção, né? O que a gente quer é que esse número abaixe cada vez mais e que as pessoas estejam engajadas, porque isso é bom não só para as pessoas, mas também para os negócios, para os resultados, né? E para o mercado de trabalho como um todo. Pode passar, por favor, David. E aí a gente vai falar um pouquinho agora de diversidade, equidade e inclusão. A Gil vai começar esse assunto. Ei, pessoal, ó, só reforçando, o download do relatório vai ficar disponível aqui no final do nosso webinar, tá bom, pessoal? Então, todo mundo que quiser ter todas as informações na íntegra, no final a gente vai fazer esse espaço para o download. Eu sei que tem muitos assuntos que estão pipocando, então a gente vai entrar na diversidade e inclusão e a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo para a gente poder dar mais voz e campo para algumas outras discussões, beleza? Como a Dani Diniz falou, a gente sempre mantém algumas perguntas e vai atualizando algumas outras perguntas para a gente poder trazer um pouco mais do cenário que a gente está vivendo atualmente. Diversidade e inclusão, diversidade, igualdade e inclusão, passou por essa alteração, algumas alterações, para que a gente pudesse enquadrar com a nossa realidade, né? 2005 foi um ano em que muitas empresas fecharam o departamento de diversidade e inclusão e tinha muita discussão sobre, será que perdeu o espaço? Será que perdeu a relevância para essa pauta? Então, a gente incluiu essa pergunta para o nosso relatório, né? E aí vocês vão ver que maioria dos espaços, tanto no Brasil quanto na América Latina, mantiveram o seu espaço e a sua relevância para a pauta de diversidade e inclusão. Chama a atenção que no Brasil, entre os respondentes do Brasil, nenhum deles apontou para que a pauta não é relevante para dentro da organização, dentro da pauta organizacional, da agenda organizacional. Já na América Latina, 20,7% aponta que essa pauta não é relevante para a agenda organizacional. Isso pode mostrar para a gente, né? A gente tem aí uma teoria de um apontamento desses dados, que é uma maior maturidade dentro do cenário brasileiro para as práticas de diversidade, equidade e inclusão, e elas estão mais espalhadas. Como é que elas estão mais espalhadas? Vamos tentar entender. Passa para mim, David, por favor. A gente vê que o orçamento das empresas ainda, majoritariamente, não é destinado, né? Então, 51% aqui no Brasil, mais de 51% aqui no Brasil, diz que não há um destinamento de orçamento para as práticas e políticas de diversidade, equidade e inclusão. E na América Latina, esse número é um pouco superior, 52,9%. Então, como é que está sendo a estratégia da diversidade, equidade e inclusão? Às vezes, essa pauta está saindo necessariamente de um espaço único e se disseminando para todos os cenários empresariais. Ela já está começando a fazer mais parte de uma pauta de governança, de uma pauta mais de marketing, de um posicionamento estratégico da empresa em relação à marca. Então, a pauta da diversidade está sendo mais disseminada atualmente. É uma mudança estratégica e um posicionamento atual. Também vamos ver que o número da área, se a gente passar aí, David, obrigada, também está reduzindo. E chama a atenção que a porcentagem da redução dessa área é muito maior, né? Então, a gente vê que mais de 75%, tanto no cenário do Brasil quanto da América Latina, entre os respondentes aqui da nossa amostragem, não tem uma área de diversidade, equidade e inclusão. Dentro do nosso relatório, a gente fez um cruzamento entre essas 3 perguntas, tá, pessoal? Então, aquelas pessoas que apontaram que o espaço
e a relevância para a pauta se mantiveram ou aumentaram, como é que ficou o orçamento e como é que ficou o espaço, a área para a diversidade, equidade e inclusão nessas empresas? Você vai ver dentro do nosso relatório completinho, tá bom, pessoal? Então, esse é um convite para você baixar e você assistir ali essas informações na íntegra. Passa para mim, por favor, David, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a maturidade. Isso é muito interessante, porque a gente aponta aí, a gente faz um estudo indicando a maturidade das práticas de DEI desde 2023. E a gente vê que teve uma retração de 2025 e 2026. Mas esse dado ainda é o segundo maior índice da nossa pesquisa. Então, 53,3% aponta para uma baixa maturidade. Esse é uma redução, se a gente comparar com o ano passado, mas ainda um cenário de majoritário, né? Se a gente fizer uma comparação entre Brasil e América Latina, isso é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem um julgamento um pouco maior sobre as práticas de diversidade, equidade e inclusão. A maioria dos respondentes disseram que as práticas são baixas, mas na América Latina, 47,6% afirmaram que é baixa e 41,9% disse que é média. Aí a gente vai ter um cruzamento de dados, né? A gente viu lá atrás que na América Latina existem 20% das empresas que dizem que a pauta não faz parte da agenda. Aqui no Brasil, a gente não teve nenhuma empresa, nenhum participante que apontou para isso. Só que mesmo assim a gente vê que a América Latina tem um julgamento das suas práticas um pouco mais igual entre baixa e média. E o Brasil é um pouco mais criterioso, mais crítico em relação ao julgamento das suas próprias práticas de diversidade, equidade e inclusão. Isso é bem interessante em uma relação comparativa da América Latina com o Brasil. É isso, David. Pode passar para mim, por favor? Porque agora a gente vai falar sobre geração. E aí eu vou chamar a Dani Diniz para poder falar com vocês sobre esse cenário. Geração, quem não gosta de falar de geração, né? Às vezes a gente vai em alguns fóruns e até desvia a pauta, porque todo mundo quer saber um pouco mais de geração. Esse ano, como a gente comentou, né, fizemos a estratificação, saber da nossa própria amostra, né, qual era a geração, podendo ter mais análises. Aqui é uma pergunta que a gente já fez o ano passado, né? Então, e no outro ano também, podendo ter um comparativo. E qual é a pergunta clássica? Você sente dificuldade ou tem o tal do conflito, né, com outras gerações, né, e com as expectativas de outras relações em relação ao trabalho? E temos uma crescente aqui, né? Pouca diferença em relação ao ano passado, um pouquinho mais em relação a 2024, mas o fato é que 56% da nossa amostra diz sim ter dificuldade para lidar com as diferentes gerações e suas expectativas em relação ao trabalho. Eu estou adorando os comentários de vocês em relação a todos os tópicos, então podem colocar aqui também, porque a gente quer saber esse termômetro, se isso é uma realidade para vocês também. Passando aqui, David, passando para o próximo, né? Aprofundando só um pouquinho, de novo, o relatório tem muito mais, o nosso tempo aqui é curto. A pergunta é, se sim, né? Para quem respondeu que tem dificuldade, qual existe alguma faixa etária, né, que sinta uma dificuldade, um desafio maior? E adivinha, pessoal, qual foi a faixa etária mais apontada, né? Será que tem alguma surpresa aqui? Não tivemos, né? 68% ali indicando no Brasil que o principal conflito, a principal dificuldade está em lidar com a geração Z, né, que tem ali entre 15, né, o adolescente ainda não está, né, no mercado de trabalho, mas até 29 anos. Né? Em segundo lugar, veio um novo item que nós colocamos neste ano, que é o desafio geral, né? Não está restrito a uma única geração, mas a partir do momento que temos características diferentes, a gente acaba tendo um conflito mais pulverizado. Mas aqui a maioria aponta a geração Z. A gente tem mais um cruzamento em relação à geração, que a gente pode passar aqui para vocês, na próxima tela,
que é justamente entender quem respondeu, né, já que a gente tem a amostra da geração, quem ele indica que tem o maior conflito, né? E aqui a gente tem uma batalha entre Y e Z, vamos dizer assim, né? Então, a geração Y é a que diz que tem o maior conflito, né, com a geração Z, e em segundo lugar, a Z com ela mesma, né? E aí tirem suas conclusões. A gente ficou debatendo um pouco disso, mas a questão maior é quando a gente estratifica por geração, a gente fala tem conflito, a gente vê que o baby boomer ali, né, que tem entre 61 e 79 anos, 30,4% diz que tem questões com a geração, com a geração Z. A geração X, metade da amostra, mas é mais crescente entre os mais jovens mesmo, né? Então, tem um conflito maior entre Y e Z, e entre Z e a própria Z. Isso aqui é o que a gente trouxe de geração para vocês, tem mais ali no relatório. Dani, eu queria convidar o pessoal a baixar mesmo o relatório, porque o cenário da América Latina é muito diferente, gente. Então, assim, é muito legal ver a comparação com os países da América Latina, principalmente nessa questão geracional. Abre muito o horizonte. Boa. Agora vamos falar um pouquinho de ESG e sustentabilidade, né? Esse é um tema que a gente mapeia desde a primeira edição também, naquela lista de prioridades e desafios que vocês viram lá no início, e a gente acompanhou, então, como que estava esse tema desde 2019, né? Desde a edição 1. Em 2021, minto, nossa terceira edição. Em 2021, a gente tinha ali 19% das pessoas respondentes colocando o ESG como uma das principais prioridades de gestão de pessoas. E ao longo dos anos a gente viu que isso foi caindo. Então, né, a porcentagem de pessoas que foi colocando o ESG ali como prioridade foi cada vez menor, chegando ao menor índice ali em 2025 com 5% e esse ano ali com um percentual muito parecido de 5,8%. Né? Então, é um tema ali que teve um boom muito grande em 2021, se manteve ali em 2023, né, voltou ali para 13%, mas agora, infelizmente, não está tão presente mais ali dentro da lista de prioridades, né? Isso aí também pode indicar para a gente várias mudanças, né, no mercado, no cenário, em outras prioridades no momento, mas é um dado que a gente gosta de acompanhar para ver como que essa questão está sendo tratada, né? A gente sabe da importância, mas a gente também sabe do desafio de se tratar o ESG dentro das empresas, né? O desafio de não entender muitas vezes quais são as práticas que entram no ESG, ou como que você pode implementá-las dentro da sua empresa, ou se o ESG é realmente para a sua empresa ou não, sempre tem aquelas várias dúvidas, né, que eu acho que colocam ali o tema um pouco como um tabu dentro de algumas organizações. Pode passar, David, por favor. Para essas pessoas, a gente perguntou esse ano se a agenda ESG era considerada estratégica. Porque às vezes o ESG não está lá em cima no topo das prioridades, mas é uma situação estratégica que está sendo trabalhada dentro das empresas, né? E a gente teve ali uma maioria dizendo que sim, que eles acreditam na sustentabilidade como necessária para a longevidade do negócio. Então, esse aqui é um ponto positivo, né? Mostra que a maioria das empresas está enxergando ali o tema como importante para os resultados, né? Para a empresa se manter sustentável ao longo do tempo, né? Mas o que nos preocupa é esse número alto de empresas que dizem que não consideram estratégica. Então, assim, não é nem que não considero estratégica para a longevidade do negócio, mas considero para outras coisas, como ali embaixo, vantagem competitiva, inovação, imagem da marca, né? Reputação e tudo. Não, tem 19,9%, 20% aqui no Brasil que dizem que não é estratégica, e na América Latina, né, nos demais países, 16,7%. Então, assim, é uma agenda que ela é considerada na maioria, mas em muitas também a gente tem que ficar com esse alerta aí do porquê que o ESG não está se tornando estratégico nessas organizações, né? E como que a gente pode fazer para impulsionar esse tema de maneira estratégica e prática, né? Dentro dessas organizações. Como que as empresas podem pegar tudo isso que a gente fala de ESG o tempo todo como temática, como teoria, e colocar na prática ali para assim começarem a ver como necessário para longevidade, para atrair e para fazer os talentos permanecerem, para atender necessidade de cliente, de fornecedor, de colaborador. Então, assim, tem vários benefícios, né, mas que as empresas realmente não estão focadas nisso. Pode passar, por favor. E aí a outra pergunta que a gente faz de ESG é em qual dessas áreas a empresa tem mais foco, né, que a gente tem ali no ESG, o social, o ambiental e a governança. A governança ganha ali um pouquinho, né, com 25,9% dentro do Brasil que trabalham no ESG, trabalham mais a governança, já na América Latina é o social, com 26,9%. E a menos trabalhada ali é a ambiental, tanto no Brasil quanto na América Latina,
uma questão também que levanta aí alguns alertas, né, do porquê que a gente também não está trabalhando essa questão ambiental, que é tão importante, tão relevante para as empresas. E 23% trabalham ali uma agenda integrada, então dão ali mais ou menos o mesmo foco para as 3 áreas do ESG. Pode passar. E agora a gente entra um pouquinho, então, em saúde mental tem mais dados, viu, gente? De tudo que a gente está falando, tem mais dados dentro do relatório. Então, aqui a gente está só... Chegamos em saúde mental, pessoal. Agora, vamos lá. Bom, saúde mental a gente pergunta, né, também há bastante tempo, isso se a empresa considera relevante aquele tema, né? Porque, mais uma vez, assim como o ESG, pode ser que não está lá na lista de prioridades, mas é um tema muito relevante e muito bem trabalhado. E no Brasil, sim, 98,1% dos respondentes afirmaram que sim, é um tema relevante. Na América Latina, um número um pouquinho menor, mas ainda assim muito alto, 95,2%. E aqui embaixo a gente tem um gráfico comparativo mostrando ali de 2022 para 2026, que sempre esteve ali acima de 90%, acima de 95%, né? Teve ali uma variação, em 2025 ficou um pouquinho maior, mas continuou, assim, extremamente relevante. A gente começou essa pergunta ali em 2022, porque foi logo no período ali pós-pandemia, quando esse assunto veio à tona, né? Os casos de burnout, de afastamento, começamos a ver isso aí mais quente dentro do mercado de trabalho. Então, a gente tem todo esse histórico desde 2022. Pode passar, por favor? E aí a gente pergunta também se essas empresas têm orçamento, né? Porque pode ser estratégico, mas não tem ali um orçamento para tratar daquelas questões, e aí acaba ficando um pouco mais difícil trabalhar aquilo, né, na prática. No Brasil, 63,3% das empresas têm orçamento, e na América Latina é um número um pouco menor, mas também majoritário, 52,4%. Então, assim, a gente tem 90% das empresas, quase 100%, dizendo que é ali relevante, mas nem todas estão direcionando orçamento ali para tratar as questões de saúde mental e emocional. Então, tem aí uma oportunidade muito grande dentro das empresas de começarem a investir, né, especificamente nessa área. Pode passar, por favor. E aí a gente pergunta sempre também quais são as principais ações adotadas, né, para a gente entender ali como é que a saúde mental está sendo tratada, se é como um tema pontual ou como um tema realmente dentro da agenda corporativa. Palestras e rodas de conversa sobre o tema sempre está ali no número 1, é sempre a maior ação adotada pelas empresas e continua sendo esse ano, porém esse ano a gente tem ali um fator que é o que mais nos chamou a atenção e que eu acredito que vai pegar várias dúvidas aqui de vocês, que é o mapeamento de riscos psicossociais que subiu muito. Nesse ano passado, acho que a gente estava com ele lá embaixo, não lembro aqui a porcentagem, se era 13%, vou ter que conferir, mas agora a gente subiu para 35,3% das empresas dizendo que fazem mapeamento de risco psicossocial. Então, assim, a gente viu a queda dela como nos desafios, queda dela na prioridade, mas a gente vê que as ações de saúde mental dentro das empresas estão ficando mais estruturadas. Palestra e roda de conversa é importante, continua sendo importante e continua sendo muito adotado, mas mapeamento de risco psicossocial, treinamento das lideranças, essas outras ações que muitas vezes trabalham mais profundamente dentro da empresa aquele tema, subiram bastante aqui nas principais ações adotadas, e isso, claro, tem muito a ver com a NR1 chegando, né, a implementação vai vir agora em maio. Então, as empresas se prepararam ali nos últimos meses, colocando os mapeamentos de riscos ali, ó, nas principais ações. Então, essa é uma das análises que a gente fez, né, Dani e Gil, ali, quando a gente olhou a gente também se assustou ali com prioridades e desafios caindo, mas aí na hora que chegou no saúde mental, agora a gente está entendendo, assim, o que está acontecendo. Então, acho que para a gente, né, concluir aqui, né, e eu acho que eu vi algum comentário no chat que capturou exatamente a mesma mensagem. Saúde mental entrou definitivamente nas organizações. Então, o que acontecia até 2020 era que era um tema não falado. Ele começa a ser falado e, portanto, gera um grande desconforto e, sim, um grande desafio. Ele entra no nosso ranking como, uau, está acontecendo alguma coisa e eu não sei como lidar. Então, coloca no ranking de desafio. Ele cai, né, na nossa análise aqui, diante desses números que mostra um aumento no orçamento. Ele não está ali em 80% e tal, mas ele já foi de 30%. Então, você tem mais de 60% das empresas com orçamento destinado à saúde mental. Você tem um aumento maior do mapeamento de riscos psicossociais. Você tem um impacto maior da NR1 também nas ações. Então, isso não significa que deixou de ser importante. Ao contrário, as empresas estão mais maduras em relação a esse tema. Então, aqui, né, aplacando um pouco a curiosidade, por que caiu e tal, na nossa análise diante desses números e também com base, né, na nossa empresa spin-off, irmã, aqui é Great People Mental Health, que faz, né, muito desse trabalho junto às empresas, a gente percebe esse movimento das organizações justamente buscando apoio e apoio estruturado, né, apoio de fato
fato estratégico, né, para internalizar. Então, aqui vem uma resposta mais madura, que não saiu porque deixou de ser importante. Ao contrário, né, a gente tem ali um amadurecimento maior dessa questão. E acho que a gente tem ainda mais 2 questões. Oi, Gil. Antes de você entrar na NR1, eu queria fazer um convite para o pessoal. Ó, a gente está com 1 hora já de webinar, então a gente vai fazer aqui, vou pedir para o David colocar na tela o QR Code para vocês fazerem um download do relatório completo. Mas, ó, eu preciso que vocês me prometam que vocês vão ficar aqui com a gente, porque é uma oportunidade única de ter essa troca com a gente, e a gente só tem mais alguns bloquinhos para poder conversar, que esses são os mais importantes, né, que vocês estavam ali conversando, né, que é terminar a saúde mental, desenvolvimento de pessoa, inovação em tecnologia e liderança. Então, fica com a gente para vocês não perderem. De trabalho. Alguém quer saber se está mudando o modelo de trabalho e qual o impacto disso? Fiquem até o final. É um webinar mais longo porque tem muito dado, pessoal. Então, quem puder ficar mais esse tempinho aqui, a gente vai conseguir trazer uma análise mais bacana para vocês. Então, segura aí. Chegamos aqui do impacto da NR1, né? Já dei spoiler, então há um impacto maior, né? Mostrando essa maturidade maior. Se no ano passado a gente fez pela primeira vez essa pergunta, tem impacto a NR1, né? Talvez como bom brasileiro a gente vai deixando mais para a última hora, né? No ano passado 58% disseram que não teve impacto, né? Nesse ano 33% disseram que não teve impacto. E olha só que interessante, né? Começamos a desenvolver as lideranças, adotamos serviços de suporte, criamos área, departamento destinado, contratamos empresas especializadas, sai de 6% para 16,5%. Então, todo esse movimento, né, ajuda aí a gente a analisar da forma como trouxemos, né? Não é uma queda, mas sim um amadurecimento desse tema nas organizações. Passando aqui, a gente já vai entrar em outro bloco, ou não? Não, tem a questão dos afastamentos, que a gente sempre pergunta, né? Houve um aumento no número de afastamentos à medida que as empresas vão ficando mais maduras também e lidam mais com esse tema e destinam um orçamento, foco, de novo, a gente sempre olha aqui, por orçamento, por foco, por energia, de pessoas olhando e estudando esse tema, você começa a perceber um efeito. Então, 32,3% disseram que ainda há um aumento no afastamento, mas a maioria, mais da metade, diz não ter sentido aumento nesse faturamento, no afastamento. Os motivos de afastamento, para quem indicou que sim, houve aumento dos afastamentos, o principal motivo foi transtornos de ansiedade, tá? 62,3%. Podemos passar para o próximo bloco? Vamos passar para o próximo bloco, vamos falar sobre desenvolvimento de pessoas. Pessoal, nós sempre perguntamos, né, desde que esse bloco começou, a gente sempre pergunta sobre as principais habilidades que as empresas consideram as mais importantes para fazer uma contratação, né? A gente começou a falar sobre isso desde 2023, e é interessante porque capacidade de resolver problemas complexos, que aparece aí na primeira posição, tanto no Brasil quanto na América Latina, ele já aparece nessa posição nos últimos 5 anos. Então, o top 5 tem sido dominado nos últimos anos por capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de liderar e influenciar, conhecimento do negócio, pensamento analítico e crítico e também a resiliência. É interessante perceber que em 2026, essa capacidade ela ganhou ainda mais força na primeira posição e ela conseguiu o maior índice histórico da nossa pesquisa, com 60,6% no Brasil e 60,8% na América Latina. A resiliência, que estava na segunda posição no ano passado, ela ganhou companhia ali da flexibilidade e elas também mantiveram a segunda posição. Chama a atenção para o pensamento crítico, que aparece na terceira posição para as empresas e respondentes da América Latina, mas não aparece no top 5 do Brasil. Na verdade, o que vai aparecer no top 5 ali do Brasil, na sequência, é a capacidade de influenciar, habilidades técnicas e o conhecimento do negócio. O conhecimento do negócio não está presente dentro do top 5 da América Latina. Também vou fazer um destaque aqui para a familiaridade com a inteligência artificial.
ela é mais procurada na gestão de pessoas aí da América Latina do que no Brasil. Ela aparece numa posição com percentual a mais para as empresas da América Latina, se comparada aqui com o Brasil. Vamos passar, por favor, David, para a gente poder falar um pouquinho sobre como é que acontece esses desenvolvimentos, né? A gente falou sobre as habilidades mais requisitadas, mas como é que acontece esse desenvolvimento interno? E olha que curioso, é realmente interno. São por meio de cursos e treinamentos que tem sido a primeira posição nos últimos anos. E aí há uma semelhança tanto para os respondentes do Brasil quanto para os respondentes da América Latina, a alta porcentagem nessa primeira posição. Aqui no Brasil, mais de 50%, na verdade, 57,1% dos respondentes apontaram para os cursos e treinamentos internos. Na América Latina, é 45,4%. Olha como é que também é importante os cursos e os treinamentos externos, feitos com consultorias especializadas. Eles aparecem na segunda posição, com uma porcentagem ali próxima a 20%. Isso também é muito relevante e chama bastante atenção para o fato de desenvolver, né, os nossos colaboradores, os nossos funcionários, por meio desses cursos. Chama atenção também que não há nenhum respondente brasileiro na alternativa, na opção que não conta com ferramenta para o desenvolvimento de pessoas dentro da organização. Mas há 9,3% de respondentes na América Latina. Isso também é um diferencial muito importante e curioso entre o comportamento das organizações brasileiras comparadas com as organizações latino-americanas. E agora a gente vai falar sobre a avaliação de desempenho. Dani, vamos falar sobre ela? Vamos falar rapidinho aqui, tá, pessoal? Não segurar vocês, né? Tanto tempo. A gente tem essa pergunta também, porque é uma ferramenta de gestão, uma clássica ferramenta de gestão. Hoje ela estava comentando sobre essa avaliação. Teve uma pessoa no evento que a gente estava presente que falou: eu rasguei a Nine Box, né? Gerou um auê, que rasgou a Nine Box, como é que está isso, como é que você fez, eu também quero rasgar. Então, a avaliação de desempenho ela é sempre polêmica, mas ela sempre está presente e tem que estar presente. Na nossa análise, a gente acredita muito nisso, tem que medir, né? Tem que olhar de uma forma mais fluida, né? Então, a gente vem acompanhando a mudança dessa ferramenta. O fato é que tanto o Brasil quanto a América Latina usam em abundância, né? 80% das empresas no Brasil responderam que sim, tem a prática de avaliar, 79% na América Latina. As curiosidades ficam por conta desses dois países, tá? México, né, usa um pouco menos, né? Então, olha ali, né, 40,5% não tem a prática da avaliação de desempenho. Já o Peru, quase na sua totalidade, né? Quase 100% usando a avaliação de desempenho. A próxima pergunta é sobre a questão da periodicidade, né? Que muitas vezes a gente vem também olhando esse amadurecimento nas práticas de gestão de pessoas, e sim, eu tenho um modelo clássico, 180 graus, 360 graus por competência, Nine Box, matriz e tal, né? A gente não pergunta aqui exatamente do modelo, mas da periodicidade, de quanto em quanto tempo. A maioria vai no clássico, tem a ferramenta e faz uma vez por ano. Então, 53% aplicam a avaliação de desempenho uma vez por ano, e aí a gente tem ainda uns 33% da amostra que faz semestralmente, né? Então, ali temos um número um pouquinho diferente. Quando a gente vai para o 33 do ano passado, quando a gente vai para esse ano, a gente não tem muitas diferenças, né? Então, de um ano para o outro, a gente percebe que o comportamento em termos do tempo adotado, né, praticado para avaliação de desempenho, não mudou muito. Pessoal, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como é que é a valorização da formação universitária no processo seletivo da empresa de vocês? Essa é uma questão nova que a gente trouxe aqui para a nossa pesquisa do Tendências, porque a gente também acompanha a discussão do mercado. A gente viu muitas pessoas falando sobre a formação universitária dentro do processo seletivo, dentro das organizações. Então, trouxemos essa pergunta sobre qual é o papel, a força da formação universitária dentro do processo seletivo. E olha só que interessante, se a gente for considerar as pessoas que responderam que é essencial, que é
pré-requisito para a maioria dos cargos e funções e valorizada, que representa um diferencial competitivo entre os candidatos, a gente vai ver que mais de 70%, na verdade, bem específico, 76,4% dos respondentes indicaram essas duas alternativas, dando uma força aí, mostrando uma força da formação universitária dentro do processo seletivo, né? Vamos chamar aí, e aí vocês vão conseguir ver dentro do relatório o que cada um deles, né, vai estar explicadinho também, está aqui também na tela, dá para vocês verem o que é essencial. Só que a gente também fez o cruzamento entre os setores. Chama a atenção, né? Essa não está aqui dentro do webinar, está só no relatório, mas vou dar uma pincelada para vocês, que chama a atenção que 25,5% dos respondentes do setor atacado e varejo disse que a formação acadêmica não é determinante. Essa é a maior taxa entre os setores. Em contrapartida, no financeiro, outra taxa que é a maior também é que 56,1% apontaram que a formação universitária é essencial. E aí a gente falou, pensamos aqui, como é que funciona o cruzamento da formação universitária com a dificuldade de contratação? Esse é o próximo bloco, o David, passa para a gente poder ver. Olha só que interessante. Dentro da nossa perspectiva, né, dentro dos respondentes, a gente percebe que a dificuldade de contratação é uma realidade independente da formação universitária ou não. Porém, fica mais difícil, né, fica mais complicado, aumenta essa dificuldade dentro da não necessidade da formação acadêmica. Então, ali, para os casos que a formação é essencial, 56% apontam que há uma dificuldade. É uma taxa bastante alta, bastante relevante. Mas para as empresas que indicam que não é determinante a formação universitária, a dificuldade aumenta para 65,1%. São 9 pontos percentuais dessa distância. Então, isso também chamou bastante atenção da gente, assim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a liderança. Vamos focar um pouquinho na liderança, né, Dani? E aqui a gente tem novidade, tá, pessoal? Então, é um ponto importante, vale reforçar de novo, pelo 5º ano consecutivo, né? As perguntas carro-chefe do nosso relatório, prioridades do ano e desafios do ano anterior. E lá no topo está o quê? Capacitação da liderança. Então, o bloco liderança, a gente pergunta, ok, né? É um grande desafio, né? Se mostrou um grande desafio, é a maior prioridade, e você vai investir em liderança, né? Sim, 93% das empresas dizem que vão investir. É uma tradição na nossa série histórica, né? Ela aparece sempre como uma grande dor, um gargalo, e há uma disposição maior das empresas em estar capacitando, como a gente olhou aqui no chat, né? Ao desenvolver a liderança, muito dos desafios que a gente tratou aqui, a questão da saúde mental, a questão da comunicação, o engajamento, o turnover, eles acabam também sendo combatidos. Na América Latina, um percentual menor, mas não podemos ignorar, né? É alto também, 78,4%. Pode passar, David, além do investimento, aqui é um ponto que chama atenção e eu vou trazer uma luz amarela, quase vermelha aqui para a nossa discussão, tá? Nos últimos 3 anos, a principal característica apontada numa liderança, ou seja, a mais valorizada, era a empatia e gestão humanizada. Né? Então, ela caiu ali para o 4º lugar. O que subiu foi a capacidade de entregar resultados. Então, a gente está diante de um cenário, lembrando do incerteza, né? Estou olhando com um pouco de incerteza, estou com dificuldade de entregar pessoas, e um cenário bastante pressionado também. As pessoas têm que entregar resultados, têm que bater suas metas, né? Têm que ser ágeis, têm que entender de inteligência artificial, serem mais produtivas. Não é um cenário amigável nesse sentido, né? Tanto que cresceu o sentimento de incerteza. Nesse sentido, ao olhar para essa liderança, né, as empresas colocaram neste ano a principal característica o entregar resultados, né? E depois as outras habilidades, que são as habilidades ligadas mais a uma gestão, a própria gestão de pessoas, né? A gestão mais próxima e humanizada, que é ter uma comunicação eficiente. O que é isso, Dani, comunicação eficiente? É a tal da escutativa, de dar feedbacks que não sejam feedback estruturado uma vez por ano, mas de ter um diálogo perene, né, de qualidade,
qualidade, passar as principais mensagens, conhecer verdadeiramente as pessoas. A outra habilidade importante, né? Resiliência e adaptação às mudanças, e ali a empatia e gestão humanizada, que foi a rainha nos últimos anos, cai para quarto lugar. Por que a luz vermelha, né? Por que a luz amarela aqui? Porque a gente está olhando, de repente, nessa balança, um pouquinho mais para o que do que para o como. Né? Então, a gente está olhando para o quê? Eu quero saber o que eles vão entregar, o que elas vão entregar, o que essa liderança vai entregar, e talvez menos para o como. E quando a gente olha para as prioridades e desafios, a gente vê a grande dificuldade. Né? É uma liderança, eu estou dizendo que o meu gargalo é liderança, não apenas, né, pelos resultados, até porque para alcançar esses resultados, eu preciso fazer tudo isso que está aqui embaixo, né? Eu preciso ter diálogo, eu preciso ter escutativa, eu preciso construir relações de confiança, eu preciso promover as melhores experiências. Então, sem esse como bem feito, eu não vou chegar nesse o quê. Então, aqui é uma reflexão um pouquinho mais longa, porque valia a pena, né? Diante de tudo que a gente tem visto no mercado, chamou atenção essa entrega por resultado, subir tanto no ranking, né? Na questão do que está se valorizando na liderança, e a empatia, né? A gestão humanizada cair aqui no nosso rol de habilidades, né? Olhando para a liderança. Vamos passar aqui para o próximo. Formatos de trabalho. Vou deixar para a Aline, que fez brilhantemente esse tópico, né? Vamos lá falar de um assunto que a gente adora. Adoramos mesmo. E desde que a gente colocou essa pergunta aqui no nosso relatório, a gente sempre tem análises muito boas, muito ricas. A gente compara com o mercado, a gente compara com as pessoas que a gente conversa. É sempre muito interessante. Bom, desde 2023 a gente tem ali a gente tem perguntado, né, qual que é o atual modelo de trabalho adotado pela empresa, para a gente acompanhar aí todas essas mudanças desde o período da pandemia. E a gente nota o remoto ali, né, num número ali sempre bem parecido, 10%, 9%, agora esse ano teve uma queda. Mas o que a gente nota é a subida do presencial, né? A gente estava com 40% ali em 2023, 46% em 2024, e esse ano chegamos 2025 chegamos a 51%. Então, assim, o que a gente tem notado é exatamente aquilo que as empresas realmente estão ali apostando, que é o presencial, é o retorno aos escritórios, né? O híbrido, que também tinha uma força muito grande, foi caindo ali e agora está também perdendo um pouco de força, né, Dani? Então, o que a gente está acompanhando ele é que o presencial, no ano passado, no relatório do ano passado, a gente começou o capítulo dele falando o presencial realmente chegou para ficar. E esse ano a gente retoma essa informação. Realmente, o que está se mostrando é que o presencial chegou e está fincando os pés ali como o preferido, né, o modelo de trabalho preferido das empresas, né, preferido no sentido de mais adotado pelas empresas. É uma consolidação, acho que assim, a grande conclusão, né, quando a gente compara, especialmente aqui no tópico Brasil e América Latina, e aqui tem diferença, tá, pessoal? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas os desafios, não vão, né, porque é muito número, a gente aqui está com isso aqui na cabeça, mas nos desafios da América Latina, aparece bem acima do nosso a questão dos modelos de trabalho. Por quê? Porque ali ainda talvez esteja num momento de experimentação. No Brasil, a diferença, né, em relação ao ano passado, ela quase não existe, né, mostrando uma consolidação desse modelo, né, primeiro presencial, segundo híbrido, ali muito bem estabelecido. Boa. Bom, e a gente perguntou também se, já que a gente fala tanto, né, de contratação, de dificuldade de contratação, inclusive, qual que era o impacto do modelo de trabalho adotado pela empresa na decisão dos candidatos pela vaga. E aqui a gente teve, então, um resultado ali de 37,1% dizendo que impacta fortemente, ou seja, que tiveram candidatos que desistiram ou que aceitaram a vaga exclusivamente por causa do modelo de trabalho. A gente tem visto que isso é cada vez mais comum, né? As pessoas preferirem determinado trabalho por isso, né? Junto com os benefícios, junto com o salário, junto com a experiência, junto com tudo, o modelo de trabalho chegou ali como um diferencial muito grande, né? Para quem tem ali uma preferência por algum dos formatos, né? E embaixo, ali, 31% também impactam moderadamente, que também é um impacto muito grande, que se torna um diferencial competitivo. Às vezes não é exatamente o que vai fazer a pessoa ficar, mas ali somando tudo, ela vai falar assim, opa, isso aqui tá valendo a pena porque o modelo de trabalho é exatamente aquele que eu quero. Somente 27% disseram ali que impacta pouco, né? O resto não soube responder. Então, assim, é um número muito expressivo de pessoas notando esse impacto.
E aqui a gente trouxe uma análise esse ano, inédita, de comparação entre os formatos de trabalho, com esses temas ali que até a gente viu no chat, que são os temas que tiram o sono ali da gestão de pessoas, que é o turnover, o engajamento, o desafio para contratar e as dificuldades para preencher, para contratar profissionais qualificados e as dificuldades para preencher vagas em aberto. A gente trouxe esse cruzamento baseado no formato adotado pela empresa. Então, presencial, o híbrido, o remoto. A gente percebe que o turnover voluntário está um pouco mais alto no presencial, o engajamento fica mais alto no híbrido, no remoto. O desafio para contratar profissionais qualificados também tem uma diferença, né? As empresas no híbrido, no remoto, notam essa dificuldade, mas quem está no presencial apontou que sente um pouco mais de dificuldade em relação a isso, e as dificuldades para preencher as vagas em aberto também, né? A gente vê que quem tem menos dificuldade ali é o remoto, o híbrido tem bastante dificuldade, mais da maioria, e o presencial também. Isso, a gente pode ficar aqui mais 3 horas só falando desse assunto, dessas análises, de como que isso tem a ver com as preferências das pessoas, com o interesse das pessoas por modelos mais flexíveis. A gente pode fazer esse cruzamento de geração, a gente poderia ficar aqui para sempre falando disso, mas não podemos, porque a gente tem vários outros assuntos, mas a gente tem uma análise um pouco mais aprofundada sobre isso dentro do relatório. Então fica de novo aí nosso convite para vocês baixarem, darem uma olhada nesse capítulo específico e também entrar em contato com a gente, né? LinkedIn, segue as nossas redes, que a gente está sempre falando de modelos de trabalho, porque a gente sabe que esse tema aí é muito importante. E aí, só recapitulando aqui também, essa questão do híbrido, né? A gente falou que o híbrido está ali se mantendo e o presencial está crescendo, mas é porque o híbrido está mudando também, né? O híbrido está ali se mantendo, mas ele está cada dia com uma cara diferente, né, Dani e Gil? Que a gente vê que ele está cada vez mais dias no escritório. Está um híbrido cada vez mais presencial. Acho que aqui fica também reforçando a história no Brasil a gente caminha para uma política mais institucional, né? Então, a predominância do híbrido, quando a gente fala do híbrido, é 3 e 2, né? É 3 dias na empresa, 2 dias em casa, é o que a gente mais tem aqui, com algumas nuances. E o outro ponto que chama a atenção aqui é que a gente sai no início de experimento, que a liderança define, a pessoa define, para uma política mais institucionalizada, a empresa define. Então, acho que a grande conclusão desse monte de gráfico aqui, para a gente resumir, é isso, né? A gente tem uma política mais clara e, de novo, comparando com a América Latina, o Brasil tem isso de uma forma um pouco mais clara e consolidada. Isso dos 3 dias na empresa é importante, que realmente continua sendo a maioria, mas a gente viu ali um crescimento muito grande do 4 dias na empresa também. De 2024 para agora, a gente subiu de 7,4 para 18,2. Então, assim, tem muitas empresas com 3 dias, mas também tem uma força muito grande ali de 4 dias na empresa, 1 dia no remoto. Pessoal, vamos entrar no último bloco, inovação e tecnologia. Mas antes de entrar, eu queria só falar, porque fizeram uma pergunta aí, e vocês estão vendo que a liderança, ela norteou quase toda a nossa conversa aqui, né? E fizeram uma pergunta dentro do chat, então eu queria convidar vocês a conhecerem os treinamentos de liderança do GPTW por meio da Academia de Confiança GPTW. O pessoal vai colocar o link ali para vocês conhecerem, conversarem com a gente. Se vocês ficarem interessados, pode me procurar no chat do LinkedIn, a gente conversa, eu vou direcionar vocês para as melhores pessoas que vão poder conversar sobre a realidade e a necessidade da empresa de vocês e adequar aí a questão do nosso treinamento também, levando o GPTW para dentro do Great Leader, né, to Work. E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre inovação. Vou tentar passar aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente está com pouco tempo, mas vocês vão ver que a gente trouxe muita novidade para a inovação. E uma grande novidade é tentar entender qual que é a familiaridade das pessoas e das empresas em relação à nossa inteligência artificial. Com a popularização da inteligência artificial, muito dificilmente você não fez algum meme na internet utilizando uma figurinha, alguma coisa, nem que seja para mandar uma mensagem no WhatsApp, você tem que ter utilizado ali uma ferramenta da inteligência artificial para poder fazer alguma coisa no seu dia a dia. E olha que interessante, as pessoas apontaram que o uso pessoal muitas vezes é maior do que o uso dentro das organizações. Então, se a gente pensar que muita familiaridade são pessoas que usam em mais de 50%, né, nas suas rotinas e processos, quando a gente olha para a amostragem geral, a gente vê que o uso pessoal é 27% e o uso das empresas é 24%. David, passa um pouquinho para a gente poder olhar como é que funciona no Brasil e na América Latina. Olha só, que choque. A mesma coisa. Tanto no Brasil quanto na América Latina, as pessoas têm uma percepção de que o seu uso pessoal é mais recorrente do que a utilização
dentro das organizações. Isso chama bastante atenção. Olha, aí você vai ver que tem 4, né, faixas, as empresas brasileiras são o vermelho mais forte, e a relativa familiaridade, ou seja, usamos em algumas atividades pontuais, é de 58% nas empresas brasileiras e 53,7% nas empresas latinas. Agora, se você for olhar para o uso pessoal, aqui no Brasil é de 60%, ou seja, ainda é maior do que a das empresas. E se você olhar para a América Latina, é 59,9%, praticamente 60%, também acima do uso das empresas da América Latina. Isso é muito interessante. Passa para a gente, por favor, David. A gente também pergunta quais são os principais áreas e setores da utilização da inteligência artificial dentro da organização. A primeira colocada é marketing e comunicação, tanto aqui no Brasil como também na América Latina. E a segunda colocada é recursos humanos. E quando a gente vai olhar para recursos humanos, a gente também pergunta para eles quais que são as principais funções e ações que a inteligência artificial tem ajudado. E recrutamento e seleção tem sido o grande destaque. Vale a gente prestar bastante atenção que esse destaque é aqui no Brasil, tá, pessoal? 57,6% aqui das empresas brasileiras que participaram afirmaram que estão no recrutamento e seleção o principal uso da inteligência artificial. Mas na América Latina, o principal uso da inteligência artificial está em treinamento e desenvolvimento. Aqui vocês vão ver que a soma não dá 100, porque nós permitimos que as pessoas escolhessem múltiplas alternativas, para a gente poder rastrear mesmo a utilização da inteligência artificial. Então, chama atenção aí essa diferença entre o Brasil e a América Latina. Vamos passar, David, porque aqui também é curioso, pessoal. A gente pergunta se vocês estão sentindo, né, essas pessoas que responderam à nossa pesquisa, estão sentindo a substituição de algumas funções pela inteligência artificial. Vamos lembrar, a maioria das pessoas que participaram da nossa amostragem são diretores, são líderes, supervisores, coordenadores do setor de recursos humanos. Essa amostragem apontou para a gente que há um aumento aí de uma possibilidade. Se a gente for comparar com o ano passado as pessoas sentiam menos essa possibilidade, essa possível troca. Aqui no Brasil, está em 35,1% essa possível troca. A maioria ainda afirma que não há substituição, mas ainda existe essa possibilidade, essa possível que aumenta. E na América Latina, a maioria também afirma que não, e ainda há uma incerteza de 30,8%. E se a gente for perguntar de uma maneira mais direta, passa para a gente, David, se a gente perguntar sobre a sua função, você acredita que a sua função vai ser substituída daqui a alguns anos pela inteligência artificial? Olha só a diferença, pessoal. Se 30% ali, de 40% estava indicando que possivelmente algumas funções vão ser substituídas ali pela inteligência artificial na empresa, essas pessoas afirmaram para a gente, em sua grande maioria, acima de 85%, que não acreditam aí que a inteligência artificial vai substituir as suas funções daqui a alguns anos. Isso mostra, né, uma força, né, um sentimento de certeza maior no seu cargo do que em relação a alguns outros cargos dentro da organização. Por fim, nós perguntamos sobre treinamento focado para a inteligência artificial. E olha que interessante, pessoal. Essa análise, ela considera o ano anterior, né? Então, em 2024, que está ali 2025, pessoal, o número de treinamentos que aconteceram, né, nos últimos 12 meses, ali em 2024, foi de 40%. Olha só como é que aqueceu essa discussão dentro das organizações e como as organizações entenderam que é necessário trazer mais treinamento e mais informação. 52,7% estão fazendo treinamentos voltados para a inteligência artificial. Isso é interessante porque será que isso vai trazer impacto para essa sensação de incerteza em relação às substituições de funções para o ano que vem? Como é que será que vai ser o impacto da familiaridade das empresas dentro do uso da inteligência artificial em 2027? Isso a gente vai acompanhar ao longo desse ano e no ano que vem, quando nós tivermos a nossa edição do relatório de tendência em gestão de pessoas 2027. Não é isso, né, Dani, Aline? É isso mesmo, não?
Gente, é muita coisa, né? Desculpa a correria no finalzinho aqui para tentar munir vocês de informação. Sobre acho que fica uma grande mensagem de que há uma discrepância na percepção, né? Quando eu olho para a minha empresa e quando eu olho para mim mesma, né? Então, a segurança do profissional é maior do que até a segurança que ele tem na própria empresa em relação não só à familiaridade, mas à possível substituição. Com a empresa pode ser que substitua, né? Com o setor pode ser que substitui, mas comigo não, né? Então, que segurança é essa? E o outro ponto destacado aqui, né, é a questão do desenvolvimento, do investimento em desenvolvimento nos profissionais. A gente vê pesquisas no mundo inteiro, né, alertando que as empresas têm investido sim em tecnologia, mas têm investido pouco no desenvolvimento das pessoas em entender IA. Isso fica claro no nosso relatório, que houve um crescimento, mas ainda tímido, né? Então, para transformar, para de fato você ter uma cultura, né, ligada à inteligência artificial, para mudar a forma como a gente trabalha, buscando mais agilidade, mais produtividade, é preciso desenvolver mais os times, e é um gargalo não só nas empresas Brasil e América Latina, a gente vê no mundo que falta esse olhar mais para dentro mesmo, na questão de desenvolvimento, aí falando em inteligência artificial. E a gente correu, a gente falou um monte de número, a gente trouxe um monte de análise, eu gostaria muito de agradecer a participação ativa de vocês, né? Gente, aqui, eu estava aqui no chat, no bastidor, tem um pessoal em peso do Paraná, né? O pessoal de Umuarama aqui, que nos acompanhou, o Hugo comentando, então, muito bacana vocês estarem aqui, Norte, Nordeste, né? Pará, Tocantins, Recife, enfim, Rio Grande do Sul, a região sul, todo mundo aqui presente, complementando o nosso questionário, elogiando, que é importante também. Então, baixe aqui, coloque também suas percepções. A gente está com toda a disponibilidade de conversar mais, né, de esmiuçar mais, trazer estatísticas e, obviamente, de apoiar todas as organizações em vários dos pilares aqui destacados. Gil falou aqui, né, da questão da liderança, assim, da academia de liderança, programas de diversidade, apoio à saúde mental, enfim, a gente tem uma série de assuntos tratados aqui, o que a gente faz trabalhando em prol das melhores empresas. Gil, Aline, muito obrigada, né, pela participação. Esse é um relatório que tem por trás não só mãos, mas cabeças, né, muitas mentes. Aqui estou só com duas delas, né? Mas tem toda uma equipe, né? Todo o pessoal que nos apoiou, time de ranking ali, Priscila, Caio, Rômulo, pessoal da linha de frente, pessoal da linha de trás, marketing, Dinho, Aninha, tá todo mundo aqui, a galera do marketing, enfim, tem muita gente envolvida para entregar esse relatório de peso para vocês, com todas essas análises. Então, obrigado, time interno, obrigado, audiência, e até próximo relatório, 9º ano, com mais novidades. Isso. Obrigada, pessoal, pela audiência, obrigada, David, pela atenção. É isso. Eu também queria agradecer. Então, o webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível aqui no LinkedIn, e também vamos ter o lançamento da versão em espanhol em breve. Então, se você conhece, você é uma empresa multinacional, tem sede em outros países, fique atento, porque também vamos ter esse lançamento totalmente em espanhol do nosso Tendência, tá bom, pessoal? Muito obrigado, agradeço a audiência, agradeço você, Dani, Aline, todo mundo que ajudou a gente, e até uma próxima. Obrigada, até ano que vem, pessoal.